Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2013. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Confira as manchetes desta edição. Nissan pode ter dificuldades para contratar pessoas com deficiência. Criança ouve a voz do pai pela primeira vez. Cadastro para ônibus completamente acessível pode ser feito em Curitiba. E idosos têm mais vontade de chegar aos 120 anos do que os jovens. Jornal Inclusão Brasil. Mercado de trabalho. A montadora de automóveis Nissan pode ter dificuldades para contratar pessoas com deficiência. A unidade da empresa em Resende, no Rio de Janeiro, afirma que planeja empregar cerca de 100 trabalhadores até o fim de 2013. Mas existem poucos candidatos na região. De acordo com a Andréa Ianin, gerente de recrutamento e seleção da Nissan, no ano que vem vão ser abertas mais 70 vagas. A multinacional escolheu a cidade para construir a primeira fábrica do país. A inauguração da montadora está prevista para o início de 2014 e, ao todo, vai gerar 2.000 empregos. Para resolver o problema da contratação de pessoas com deficiência, a Nissan flexibilizou o processo seletivo. Quem quer trabalhar na empresa não precisa mais de experiência anterior. A própria montadora de automóveis vai formar os novos funcionários para as funções administrativas e operacionais. As contratações vão ser feitas para todos os níveis. Os interessados nas vagas para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro podem enviar currículo para o e-mail currículo@nissan.com.br. Repetindo, se você tiver interesse em trabalhar na Nissan no Rio de Janeiro, anote aí, currículo@nissan.com.br. Ciência e tecnologia. Criança ouve a voz do pai pela primeira vez. O momento foi filmado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, após o garoto de 3 anos passar por uma cirurgia inédita. Grayson Clump, um garoto norte-americano, passou 3 anos sem ouvir som algum. Ele nasceu com um problema nos nervos auditivos e não havia perspectiva de mudança. Mas uma cirurgia inédita para crianças transformou a vida do menino. O procedimento já era feito em adultos, mas o órgão norte-americano que regula a prática aprovou que o teste em crianças fosse realizado em Grayson. O pai do menino, Len Clump, disse que nunca havia visto um olhar como o do filho no dia em que o aparelho foi colocado no garoto e ligado pela primeira vez. O cirurgião responsável, Greg Bushman, disse que sentiu estar mudando o mundo de certa maneira. O vídeo, que mostra depoimentos dos médicos envolvidos na cirurgia e a reação do menino ao ouvir pela primeira vez, está disponível no idioma americano no site revistacrescer.globo.com/curiosidades. revistacrescer.globo.com/curiosidades. Transporte, adaptação e veículos. Cadastro para ônibus do projeto Acesso pode ser feito em Curitiba. Começou a funcionar este mês o serviço do ônibus Acesso nas regionais do Cajuru, Bairro Novo, Santa Felicidade e Boa Vista, em Curitiba. O veículo é destinado a pessoas com deficiência que possuem condições restritas de mobilidade, autonomia ou comportamento. O cadastro pode ser feito no horário comercial nos Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, mais próximo da residência do interessado. O micro-ônibus porta a porta tem elevador, espaço para cadeira de rodas e cão-guia, além de acessórios necessários para garantir movimentos das pessoas com deficiência que não conseguem utilizar os demais meios de transporte coletivos já existentes. O primeiro ônibus já está circulando na Regional Pinheirinho. O transporte especial Acesso funciona de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. Podem utilizar o serviço do Acesso pessoas com deficiência que não possuem autonomia motora, emocional e intelectual,
para utilizar os demais meios de transporte coletivo do município. A utilização do ônibus só vai ser possível se a pessoa com deficiência estiver de posse da carteirinha do usuário, ter solicitado o agendamento do serviço e quando acompanhada de pessoa maior de idade. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com DAO, mas não dá para viver sem trabalho. Sua empresa tem responsabilidade social? As oportunidades não possuem limites. Eles podem fazer muito mais do que você pensa. Basta enxergar as suas verdadeiras eficiências. De um lado, as pessoas com deficiência aprendem uma profissão. Do outro lado, ensinam a superar limites. Acesse o nosso site jornalinclusãobrasil.com.br e divulgue vagas para profissionais com deficiência. História de superação. Idosos têm mais vontade de chegar aos 120 anos do que os jovens. Cientistas garantem, com os avanços da medicina, muitos de nós teremos chances de viver até os 120 anos. Pesquisas na área da saúde e tecnologia afirmam que uma criança nascida hoje já tem carga genética para chegar a essa idade. Mas será que as pessoas querem viver tanto assim? 1.000 brasileiros em 4 capitais foram ouvidos numa pesquisa sobre longevidade. E surpresa, os mais velhos têm mais vontade de ficar mais velhos do que os jovens. Das pessoas que afirmaram que gostariam de chegar até os 120 anos, 57% estão acima dos 70 anos, diz Denis Giacometti, responsável pela pesquisa. Os jovens sentem mais dificuldade de se perceber lá. Os idosos têm uma perspectiva melhor da vida. Chegamos aos 70, muito bem. Eu quero ir mais, né? Estou gostando disso. Dona Cordelita tem 83 anos e ainda se sente muito jovem. Eu me sinto uma pessoa de 25 anos, 30, que no meu caso, eu com 25 anos não era de nada. A primeira regra para viver bem, de acordo com a nutricionista gerontóloga da Unifesp, Miriam Najas, é a alimentação. Tem que comer de tudo, sim. Ele precisa comer carboidratos, ele precisa comer proteína, ele precisa comer gordura. A proteína é um substrato muito importante para que seja feita a massa muscular. É a massa muscular que dá as condições para a segunda regra da longevidade, ou seja, a atividade física, segundo o médico geriatra da USP, Wilson Jacob Filho. Ele não volta a ser jovem, mas ele perpetua a sua capacidade por um longo período de vida. Dona Palmira, de 82 anos, faz esteira, bicicleta e levanta peso. Já o seu Carvalhinho, com 72 anos, gosta de dançar. A alegria que eu tenho é essa, que todo mundo testemunha, observa e aplaude. A Dona Cordelita também se movimenta. Ela faz nado sincronizado, mas os cuidados não podem ser só com o corpo. Nessa idade, a cabeça fica cheia de medo. A pesquisa mostra solidão, dependência e doença como as principais preocupações. Dona Palmira está sempre rodeada de amigos. Ela dá aula de artesanato. O convívio social é outra dica importante. Seu Carvalhinho preferiu não largar o trabalho. Para manter a mente boa, com certeza você continua trabalhando, você continua interagindo com a sociedade. Quando ficou viúva há 7 anos, Dona Palmira não caiu em depressão. Foi viajar, saltou de paraquedas, começou uma nova fase da vida. De acordo com ela, o coração está maravilhoso em todos os sentidos. O responsável? Seu Alberto, o namorado de 86 anos. Viver bastante tem mesmo suas compensações. A maior parte dos entrevistados da pesquisa quer aproveitar o tempo a mais para viajar, cuidar de si mesmo e descansar. Dona Cordelita concorda. Ficar tranquilo junto com meus netos, meus bisnetos, o que eu desejo na minha vida é isso. E envelhecer, porque eu não sou velha, não. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie seu currículo e um laudo médico para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Obrigado pela audiência, tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Bom dia para você, obrigado pela audiência e fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Jornal Inclusão.
um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. A apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: Ana Carolina Chinelato, André Nunes, Roberta Romão e Marinalva de Almeida. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.